Olá a todos, é com grande prazer que nós abrimos o lançamento do nosso e-book, né? Vamos aqui, então, falar a respeito do e-book Considerações sobre o Maravilhoso na Literatura e seus Arredores. Está sendo lançado essa semana, a última semana de abril de 2021. Eu abro, então, dedicando esse lançamento ao nosso grande amigo, nosso grande colega, grande profissional Sérgio Vicente Mota, que faz menos de uma semana, né, que foi para o plano espiritual, deixa muita saudade, né, e lembranças muito boas, vividas na Unesp de São José do Preto, em tantos outros lugares que ele atuou, né, nas bancas que ele participou. Com o Sérgio eu organizei também uma coletânea de artigos assim, em 2005, né, e quando acontece o lançamento assim, eu me lembro bastante dele, porque foi sempre excelente profissional, muito amigo, né, muito competente e colaborou em todos os níveis, né, da administração, da docência e da pesquisa, né. Então, nós todos aqui dedicamos ao Sérgio Vicente Mota, né, esse nosso lançamento hoje, ok? Eu passo rapidinho, né, aos agradecimentos. Nós precisamos agradecer muito principalmente, né, a pós-graduação em Letras do IBIUS, né, aqui representada pelo coordenador, professor Pablo Simpson Kiuser Amorim, né, que apoiou a nossa iniciativa de publicação do e-book, né, e pôde, então, por meio da CAPES, né, apoiar financeiramente a editoração do e-book, né. Então, agradeço muito ao professor Pablo, ao César Correia, né, que vai falar um pouquinho depois para nós também, como Pablo, pelas mãos eficientes, né, e a criatividade maravilhosa, fez a arte da capa e a editoração do e-book, a Luciane Passoni, e a funcionária da nossa biblioteca, da Unesp do Campus de São José do Rio Preto, que trabalhou sempre conosco com muita competência, muito cuidado e muita atenção, nos orientou muito, propiciando uma qualidade da publicação, né, que é muito importante para a gente também, né. Agradeço também a atenção, o carinho e a parceria da nossa amiga, né, a Karen Volugüeff, que está sempre conosco trabalhando em tantas frentes, né, a Cláudia Amigo também, né, que sempre apoia, trabalha junto, e todos os autores, né, que trabalharam com a gente nesse e-book, em tantas outras atividades. Aqui a gente vai falar nome por nome, né, então, desde já agradeço a todos. E ao Paulo César Ribeiro Filho também, que está participando com a gente aqui, é também um amante, né, do maravilhoso, e participa hoje aqui com a gente. Então, eu devo falar o seguinte para vocês: esse nosso e-book, né, ele nasce do trabalho de pesquisa de um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, que é liderado por mim, pelo Guilherme Lousada, né, então, o nosso grupo, como ele tem um nome grande, né, Narrativas Maravilhosas, Míticas ou Populares, da Oralidade à Literatura, é o subtítulo, né, o título é Narrativas Maravilhosas, Míticas ou Populares. Ele está no 3º ano, né, de atividade, e congrega pesquisadores que trabalham com o maravilhoso nesse sentido mais amplo que a gente assume aqui nessa organização de obra, que é o sentido que a Carolina Marinho, né, na obra dela de 2009, define, né, como esse maravilhoso que abre o leque, né, trazendo o sobrenatural na presença da literatura, né, seja o sobrenatural acreditado, seja o sobrenatural estranho, né, o fantástico, e aí abre para as questões da mitologia também, porque o mito, né, considera a presença dos deuses, né, em relação também à atividade do sobrenatural, né. Então, a gente trabalha nesse grande leque, e na organização dessa obra, né, fizemos, a partir dos estudos, né, de pesquisadores que pesquisam obras diversas, mas sempre dentro desse leque do maravilhoso. E dividimos em 3 partes, né. Então, a gente tem uma primeira parte, com artigos que trabalham o maravilhoso em nacionalidades, né, e aí nós vamos ver no decorrer do nosso lançamento. Acho que o Guilherme pode projetar o livro, Guilherme? Se o Guilherme já for projetando o livro.
A gente vai rolando, então, e podemos ver essa divisão, né, do livro. Nós temos o maravilhoso na literatura brasileira, maravilhoso na literatura italiana, na inglesa e na francesa, na primeira parte, né? Então, aqui está capa, as folhas de rosto, né? E o sumário. Isso. Então, a gente tem essa primeira parte maravilhosa em literaturas nacionais, como eu falei para vocês, brasileira, italiana, inglesa e francesa. Depois nós temos o maravilhoso traduzido e comentado. Então, traduzimos e comentamos 2 contos da literatura italiana, um renascentista e um do barroco, né? E uma terceira parte que é analisando o maravilhoso e seus arredores, né? E aí, então, são análises, né, de obras da literatura mundial, vamos dizer, da brasileira, italiana, afro-brasileira, né? Até, né, a analisar a figura da sereia, né, em algumas obras, que é o caso do texto, o estudo da Terezinha, né? Então, essa é uma apresentação ampla que eu faço, porque nós vamos falar um pouquinho de cada uma das partes, né? Então, eu passo agora a palavra ao professor Pablo, da pós-graduação em Letras, que vai, então, fazer a sua declaração, ok? Boa noite, boa tarde, bom fim de tarde. Aqui está quase noite para todos vocês, Celeste. Bom, vim só dar uma palavrinha, né, em nome do Conselho do PPG Letras. Eu queria dar parabéns à professora Maria Celeste Tomazelo Ramos e a todos vocês pela organização e participação no livro, né, nesse livro, Considerações sobre o Maravilhoso na Literatura e seus Arredores, publicado agora, né, bom, agora mesmo. Eu fico feliz de ver amigos, alunos, professores, docentes de outras universidades reunidos em torno de um tema que já vem sendo há muitos anos, né, um dos nortes da pesquisa do nosso programa. Eu lembro que a professora Maria Celeste publicou em colaboração com o professor Álvaro Ratner e com a professora Maria Cláudia Rodrigues Alves o livro Pelas Veredas do Fantástico, do Mito e do Maravilhoso, em 2013. Mas eu fiquei pensando, bom, rapidinho, né, na solidão, né, de muitos alunos, de todos nós, né, nesse contexto da pandemia, né, que não termina, e da solidão da escrita das dissertações e das teses, né. E para mim, as publicações em colaboração, as reuniões de estudos, né, que é o caso de vocês, né, os grupos de pesquisa, são espaços fundamentais de troca, né, de encontro. Eles nos lembram que a pesquisa acadêmica nunca se faz sozinha, ainda que a gente tenha essa sensação de solidão. Os nossos estudos, a nossa pesquisa está sempre tramada por espaços coletivos e leituras escritas que se fazem com interlocutores distantes, né, e próximos, ou muito próximos. E eu acho que é sempre importante celebrar um desses espaços, que é o livro que vocês acabam de publicar. Então é isso. Bom, parabéns para vocês, parabéns a todos. Agora, então, nós vamos passar a apresentação que os autores vão fazer dos seus textos, né? Então, eu passo a palavra ao Guilherme, né, que vai, então, chamar os autores dos textos. Bom, a nossa primeira autora é a professora Karen Volobuef, da Unesp de Araraquara, e ela nos apresenta e nos presenteia, né, com o texto chamado Conto Maravilhoso no Brasil, Folclore e Literatura. Professora Karen, muito obrigado pelo seu texto no nosso livro, e eu passo a palavra à senhora. Olá, todo mundo. É um prazer enorme estar aqui nessa equipe, participar desse projeto, contribuir com mais uma voz, né, em favor do maravilhoso, nessas muitas facetas que ele apresenta. Então, meu objetivo com o meu texto foi mergulhar na presença do maravilhoso na literatura brasileira a partir do século XIX, chamando atenção para as muitas maneiras com que esse contato se deu. Então, de um lado, eu trabalhei com autores ainda no romantismo, que tiveram esse olhar, perceberam o interesse, a importância do folclore, das manifestações populares,
desde falares até lendas, costumes muito típicos, muito regionais. Então, eu procurei enfatizar a importância desses autores, que nem sempre são vistos ou reconhecidos, não é? José de Alencar, todo mundo conhece, mas nem sempre a gente tem clareza sobre a importância dele e a contribuição dele para esse conhecimento do nosso folclore. Bernardo Guimarães é outra figura desse tipo. E são autores que, às vezes, não sei, eu acho que o romantismo, ele muitas vezes é visto como uma literatura muito adocicada, enfim, né, uma coisa que não se leva muito a sério. Então, o meu objetivo foi justamente mostrar que vale a pena ler com atenção, olhar com cuidado, porque a gente descobre verdadeiros tesouros da nossa cultura dentro dessa literatura. E, por outro lado, eu explorei os coletores, né, os mais tradicionais, Silvio Romero, Câmara Cascudo, mas também procurei chamar a atenção e apresentar um pouquinho, convidar para a leitura de autores como Couto de Magalhães, Lindolfo Gomes, não é, que são figuras, uns coletaram mais, outros coletaram menos, mas todos eles deram uma contribuição para a gente conhecer o folclore de um certo, né, de um certo perímetro, de uma certa região, de um certo momento, de uma certa forma de entender a nossa cultura popular. E uma coisa que eu enfatizei no meu texto, gostaria de enfatizar de novo, é que sempre houve, e eu acredito que sempre vai haver um diálogo entre essa literatura, digamos assim, entre aspas, erudita, né, essa literatura que a gente analisa e reverencia, na verdade, dentro da academia, e as manifestações que nascem, né, na linguagem popular, na visão popular, nas crenças, superstições, hábitos. Né? Então, tem muita coisa que eu não pude explorar. Eu fecho o meu texto, por exemplo, apontando para a literatura de cordel, que eu não explorei, mas que justamente é mais uma das pontas, né, que o meu trabalho puxa, né, como uma forma de mostrar essa riqueza, essa variedade da nossa herança e da nossa cultura até hoje. Então, é isso, eu espero que as pessoas gostem e se sintam convidadas a muitas leituras. Obrigada. Muito obrigado, professora. Tenho certeza de que todos vão gostar muito. Esse primeiro, nós dividimos o livro em 3 partes principais, e eu diria que essa primeira parte é uma viagem, né? A gente não pode viajar por conta da pandemia, então agora, saindo do Brasil, nós vamos direto para a Itália com a professora Celeste. A professora Celeste é da Unesp de São José do Rio Preto, e ela nos presenteia, então, com o texto O Maravilhoso em Narrativas Curtas Italianas, As FIAB pelos Séculos. Obrigada, Guilherme. É mesmo uma viagem, não é? Além da gente viajar na matéria que estuda, nos vocais, né, dos corpos que a gente estuda, a gente também viaja pelo Brasil, né? Um aspecto também da reunião desses autores, né, é que a gente tem gente aqui do norte ao sul, não é verdade? De Sinop a Porto Alegre. Então, o coração está aqui em São Paulo, não é verdade? Porque, em geral, todos têm ligação com a Unesp, né, o estado de São Paulo, e estão lá em Sinop como a Adriana Precioso, né, ou lá em Porto Alegre como a Gisele Bosquete, né? E solidão jamais, não é verdade? Sempre trabalhamos em conjunto, conversando e produzindo sempre juntos, né? Então, é uma viagem muito gostosa, muito bem acompanhada, né, que a gente faz em todos os sentidos. Bom, esse segundo texto, que é de minha autoria, enfoca obras, né, do Maravilhoso na literatura italiana, porque nós temos o primeiro texto, né, narrativa curta do Maravilhoso que a gente tem de autoria comprovada, que é o que os italianos chamam de fiaba d'autore,
o texto do Straparola, né, Le Piacevole Notte, da época do Renascimento, né? Antes disso eram textos anônimos, né, que não tinham assim o cunho, né, de registro literário. E a partir dele, então, eu traço um panorama, né, elegendo 10 grandes autores até o final do século XX, né? Eu vou do Straparola ao Italo Calvino, né? Então, no Le Piacevole Notte, até o Fiaba italiano, né? E dou especial atenção a questões também de gênero, porque na Itália, o gênero fiaba, né, que a gente poderia traduzir por fábula, não é exatamente o que no Brasil a gente chama de fábula, por isso que não dá muito para traduzir, né? Mas existe muita confusão aí nas questões de gênero, né? Fiaba seria, ao pé da letra, conto maravilhoso ou popular, né? Porque na língua italiana existe uma palavra para fábula, como nós temos aqui o gênero no Brasil, que fábula seria aquela narrativa curta, com personagens animais, né, humanizados, que tem uma moral no final declarada, né? Então é a fábula, e no italiano favola. Já fiaba é uma história, uma narrativa curta, nascida na oralidade, então tem essa ligação com o conto popular, e a maioria delas tem a relação com o mágico maravilhoso. Então, daí essa, vamos dizer, essa conceituação, né, de que fiaba é o conto maravilhoso e popular, e ou popular, porque aí ele abre um leque, né? E eu faço, né, já que não dá para falar dos 10 autores aqui, eu faço menção a uma mulher, né, porque é raro a gente ter escritoras, né, na história literária, principalmente nos séculos passados, né, porque a mulher vem sendo mais valorizada, né, como merece nos últimos tempos, né. Eu faço menção a Emma Perodi, né, do século XIX, que fez uma obra de contos fantásticos, né, e fantásticos e ligados também ao terror, ao horror, né, então uma relação aí muito criativa e diferente com o maravilhoso, né. Então, o resuminho que eu faço é esse, convido todos a lerem para terem mais detalhes. Muito obrigado, professora Celeste. Bom, agora, com a professora Cláudia Nigro, da Unesp de São José do Rio Preto, nós vamos, então, para as terras inglesas, e ela nos apresenta o texto O Maravilhoso Político no Herói, Heroína Inglês e Inglesa. Muito obrigado, professora. Boa noite a todos e todas. Obrigada, Guilherme, obrigada, Celeste, pela oportunidade de fazer parte desse livro maravilhoso, com tantas pessoas maravilhosas que eu gosto, né? Então, o meu texto, que o Guilherme já disse, é o Maravilhoso Político no Herói, Heroína Inglesa. E eu pretendo, né, trazer para vocês nesse artigo as dissonâncias do modelo clássico do herói em heróis e heroínas inglesas, né, da Grã-Bretanha em geral, apontando como esse maravilhoso da ilha, ele é revestido desse comunitário e político, por influência da mistura de mitologias, da mitologia celta, hebraico-cristã, entre outras, nórdica, né? E para isso, então, eu faço uma leitura panorâmica de obras literárias lendárias, aquelas em que o mito e a verdade histórica se interligam. Eu sempre penso no trabalho com personagens de texto literário como oportunidade da gente vivenciar outras culturas, outras épocas e outros mundos. Sem isso, a gente não conseguiria experimentar a jornada, né, do outro. É animador experienciar heróis e heroínas, cujas existências permanecem e, de algum modo, permitem redescobertas e revisões sobre nós mesmos e sobre essa sociedade que nos acolhe ou nos refuta. Então, qualquer tentativa do que é ser um herói ou heroína na Grã-Bretanha seria falha, né? Porque é imprescindível a gente definir esse herói lá, né? Afinal, os verdadeiros heróis, os ingleses incluídos, né, somos nós, que lutamos todos os dias
e nem sabemos o desfecho da nossa jornada. Obrigada. Obrigado, professora. Agora eu passo a palavra à professora Celeste por questão para eu mesmo não me apresentar. É verdade, né? Agora, então, nós vamos ter a apresentação, né, do Guilherme Augusto Lousada Ferreira de Moraes, que escreveu, então, o texto Os Contos Maravilhosos Franceses e Os Contos da Mamãe Gansa, de Charles Perrault. Bom, o meu texto, ele nasceu de uma aula que eu dei na disciplina da professora Celeste e da professora Cláudia Nigro, no programa de pós-graduação, o ano passado, em novembro. Então, ali eu falei um pouquinho sobre o Charles Perrault, sobre os contos dele, sobre o conceito de moral ingênua, e como esse conceito aparece no conto Gato de Botas e como também aparece na trilogia que eu estudo na minha pesquisa de doutorado, a trilogia The Hunger Games, da autora estadunidense Suzanne Collins. Então, esse texto vem dali, dessa aula que eu dei na disciplina, e nesse texto, então, eu acabo partindo da consideração, como a maioria dos pesquisadores partem, né, que antes mesmo de os contos serem reunidos em livros, eles eram transmitidos de geração em geração por meio da oralidade, e a partir do Renascimento europeu ali, eles começam a circular pela Europa por meio de antologias e coletâneas em vários países, como é o caso da França. Então, neste meu texto, eu falo um pouco sobre a produção literária de contos de fadas ali na França, menciono muito rapidamente As Preciosas, mas tendo a noção, tendo a perspectiva de que elas foram muito importantes, e sem elas, talvez, o Charles Perrault não teria iniciado, então, seus contos, que ficaram mais conhecidos no decorrer do tempo, pela tradição. E eu divido esse meu capítulo em 4 partes principais. O primeiro, Os Contos Maravilhosos de Charles Perrault. Então, nesse primeiro tópico principal, eu parto da noção de que o maravilhoso, uma das vertentes do maravilhoso é ter o sobrenatural como aceito, e mostro muito brevemente como esse sobrenatural aceito aparece nos contos de Charles Perrault. No segundo tópico, a querela dos antigos e dos modernos, eu trago, então, esse embate que Perrault teve com a estética dominante da época. Então, autores, poetas como Molière, Racine, eles tinham os autores clássicos da antiguidade clássica greco-romana como um modelo. Então, Perrault, ele vem ali favorecer, ele vem privilegiar os contos modernos, né, que são os contos orais ali da França. O próximo tópico, eu tirei o título desse tópico do ditado popular que a gente tem, né, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, quem recria um ponto modifica vários pontos, porque a gente percebe que Perrault, ele sim deu as tintas de seu tempo e de sua personalidade nos contos. O conto O Pequeno Polegar, por exemplo, fala sobre a crise demográfica que teve ali na época de Perrault. E, por fim, como Perrault, ele direcionou de uma certa forma os seus contos ao público infanto-juvenil, ele é inclusive considerado ali um dos pioneiros nesse campo da literatura infanto-juvenil. Eu mostro como que ele didatizou os contos de fadas que ele recriou ali a partir da tradição oral francesa. Então, já finalizando aqui a minha fala, então, nesse primeiro tópico de nosso livro, então nós fazemos um passeio pelo maravilhoso nessas 4 nações, nesses 4 países, e por fim, e finalmente, nós começamos, de fato, ali uma certa análise, nós focamos mais diretamente os contos, e esse segundo tópico do nosso livro
é justamente sobre a tradução, maravilhoso traduzido e comentado, e quem abre esse tópico é a professora Celeste com a professora Elcimara, ambas da Unesp, e o título do texto delas é o seguinte: O Pássaro Bel Verde, tradução comentada de Laugel Bel Verde, do pioneiro do conto maravilhoso literário Giovanni Francesco Straparola. Boa noite, pessoal. Então, o nosso trabalho, eu e minha orientadora Celeste, fizemos a tradução comentada aí do conto que nós intitulamos, né, na tradução, O Pássaro Bel Verde. É um conto do escritor renascentista italiano chamado Giovanni Francesco Straparola. Ele é o pioneiro no conto maravilhoso literário. E o título original é Laugel Bel Verde. Nós, nesse conto, que é um dos mais conhecidos contos do autor, vale lembrar que a nossa tradução também é pioneira, né, na língua portuguesa. Então, é um dos mais conhecidos contos presentes na obra do autor, intitulada Le Piacevoli Notti, né, em português, As Noites Agradáveis. Nessa tradução, nós vamos introduzir explicações iniciais, inclusive, assim, tecendo um rápido comentário sobre a obra, sobre o autor, né? Tecemos alguns comentários em notas de rodapé, traduzimos o texto, inclusive, com um enigma que está presente também na obra original. E, por fim, nós tecemos alguns comentários e considerações a respeito da tradução literária, dessa história que serve tanto para criança, quanto para jovem, quanto para adulto. E interessante, assim, desse texto, que tem aí quase 500 anos, né, a obra original, a gente partiu dela. É um texto, assim, belíssimo, cheio de elementos simbólicos, cheio de elementos maravilhosos, que a gente espera que com a tradução e agora com a publicação, né, nós tenhamos conseguido torná-lo mais acessível, né, tanto a jovem quanto a criança, porque é um texto que ao mesmo tempo é antigo e é super atual, né, e assim, a gente espera, sim, ter possibilitado a leitura, porque é um conto delicioso, né? E maravilhoso. Certo? Era isso. Muito obrigado, Elcimara. E logo em seguida, logo após essa tradução comentada de um texto do Straparola, nós temos a segunda tradução comentada, que foi feita pela professora Adriana Aparecida de Jesus Reis e pela professora Celeste também, ambas da Unesp de São José do Rio Preto, e o texto se intitula Giambattista Basili, o Conto dos Contos e a tradução comentada de O Cadeado, o Maravilhoso na Itália Barroca. A Adriana, infelizmente, não pôde participar de nosso lançamento, então a professora Celeste, que é coautora, vai tomar a palavra neste momento. Ok, obrigada, Guilherme. É isso mesmo, então, tanto o conto do Straparola, que a Elcimara já falou, quanto o conto do Basili, né, nós fizemos com essa intenção de divulgar, né, o autor e a própria obra no Brasil, como o conto do Laugel Bel Verde, também o conto que nós traduzimos do Basili, que é Il Catenaccio, né, seria o cadeado, a tradução, são contos que foram retomados depois. E também, no caso do cadeado, do Basili, né, que traduzimos a Adriana Reis e eu, ele também faz intertextualidade, porque ele tem a relação com o Cupido e Psique. Então, veja, uma obra anterior a ele, né, do Apuleio, né, o Asno de Ouro, ou Metamorfoses, né, do autor romano Apuleio, que é revisitado em forma de conto maravilhoso, né, o Cadeado, e é um dos 50 contos que estão presentes, né, um dos 50 contos que estão presentes na obra do Giambattista Basili, esse autor, né, italiano que viveu de 1575 a 1632, na região de Nápoles, ali em torno, né, na cidade de Giuliano, em próprio Nápoles, né, e que teve um contato muito grande com o povo da época, né, porque ele era funcionário do governo, ele viajava pelas cidades. E, ao viajar pelas cidades, ele coletou histórias contadas oralmente. E aí, com essas histórias, ele criou uma obra ao modelo do Boccaccio, né, que séculos antes, né, mais ou menos 2, 3 séculos antes, né, o Boccaccio
é do Trecento e ele é do Seicento, né, literário italiano. O Boccaccio havia criado uma obra com 100 contos, né, diferentes, novelle, porque eram narrativas curtas, mas ligadas à realidade, a coisas possíveis no cotidiano. O Basile não, ele traz essa diferença, né, nessa estrutura de narrativa moldura com 50 narrativas, que na verdade é uma grande que incorpora as outras, né, que serve de moldura. E nós trabalhamos então com o Il Catenaccio, né, fazendo esse trabalho também de relação nas notas de rodapé, né, comentando provérbios, expressões da época do Basile, né, na grande obra dele que se chama Lo Conto degli Conti, né, poderia ser a tradução Conto dos Contos, né, que foi também chamado de Pentamerone, em relação ao Decamerone do Boccaccio, já que Decamerone tinha 100, o do Basile tinha 50, então era Pentamerone, né. Então são essas considerações que nós fazemos, introduzindo, relacionando com o Barroco, traduzindo, comentando em rodapé, diversos fatores, né, relativos tanto à língua, à tradução, quanto à cultura da época, e finalizamos com considerações a respeito do texto do autor e da obra, né. Então, esse é um resuminho, ok? Muito obrigado, professora Celeste. Então, nós chegamos ao terceiro grande tópico aqui de nosso livro, que é Analisando o Maravilhoso e seus Arredores. E o primeiro texto é da professora Gisele de Oliveira Boschese, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela nos traz, então, uma análise de um texto do Alberto Moravia, e o texto dela se chama O Maravilhoso e Mitológico de Alberto Moravia em Il Vitello Marino. Obrigada, Guilherme. Boa noite a todos. Primeiramente, eu parabenizo e agradeço à organizadora do e-book, a professora Maria Celeste, juntamente com todos os colegas, todos os envolvidos em todas as etapas do trabalho. Foi muito bom trabalhar para a realização desse projeto em conjunto e estar junto com vocês, fazer esse trabalho junto. Bom, no meu artigo, eu trabalhei com esse conto, que em italiano se chama Il Vitello Marino, tem tradução para o português, foi traduzido como O Bezerro Marinho, e esse conto se insere em uma coletânea chamada Racconti Surrealisti e Satirici, em que o escritor italiano Alberto Moravia, ele escreveu essa coletânea na década de 1940, e nessa coletânea confluem várias estéticas, né, confluem as estéticas do maravilhoso, do fantástico, do absurdo e do surrealismo, que é anunciado no título da coletânea. No contexto da coletânea, que a gente pode considerar um contexto de semi-experimentalismo por parte do autor, aparecem referências a mitologias diversas, como é o caso, a elementos mitológicos diversos, como é o caso do conto que a gente analisa, em que aparece a figura da sereia, que é muito presente na cultura ocidental, uma criatura mitológica. E nesse conto, Moravia faz uso desse elemento do imaginário quase como uma metáfora gasta. Por quê? Juntamente com outros elementos maravilhosos que aparecem nesse conto, que são mencionados, ele compõe não uma narrativa maravilhosa prototípica, mas uma anedota sobre o papel da convenção e da tradição literária na formação de um repertório de fantasia compartilhado por uma dada comunidade coletiva. E dessa forma o autor, ele nos faz refletir de maneira breve e pontual, porque o conto ele tem essa característica anedótica e é um conto curto, ele nos faz refletir acerca do papel da comunidade produtora dos elementos do imaginário maravilhoso
na literatura e na cultura também. Então, é para esse comentário sobre o maravilhoso, fazendo uso de elementos dessa mesma estética, que aqui eu trabalhei com um conceito amplo de mitologia, maravilhoso e fantasia, sob esse conceito mais amplo de fantasia em termos gerais. É isso, obrigada. Muito obrigado, Gisele. O próximo texto de nosso livro é da professora Patrícia Helena Mazzucchi Sais. O texto dela se chama O Maravilhoso e o Mítico no Conto Rosiano, Nada e a Nossa Condição, da narrativa literária à cinematográfica. Infelizmente, a professora Patrícia também não pôde participar do nosso lançamento, mas a professora Cláudia Nigro vai falar por ela hoje. Obrigada, Guilherme. Eu acho que a Patrícia estaria muito feliz em estar aqui com a gente hoje, mas né? Outra gafe, mas está tudo bem. Vamos lá. Então, o presente estudo dela, o presente artigo do livro, é parte da tese de doutorado dela, orientado pelo professor Sérgio Vicente Mota, e chama o processo de transmutação de estruturas narrativas em primeiras histórias do livro aos filmes. O objetivo da tese foi analisar as transmutações fílmicas da obra literária Primeiras Histórias, de Guimarães Rosa, em duas versões: A Terceira Margem do Rio, de Nelson Pereira dos Santos, e Outras Histórias, de Pedro Bial. O filme de Nelson Pereira dos Santos tem como base os contos A Terceira Margem do Rio, A Menina de Lá, Os Irmãos da Gobé, Sequência e Fatalidade, enquanto que o de Pedro Bial apoia o seu roteiro nos seguintes textos: Nada e Nossa Condição, Os Irmãos da Gobé, Substância, Soroco, Sua Mãe, Sua Filha e Famigerado. Nesse sentido, investigou-se o processo de transposição do literário ao fílmico por meio da análise dos contos, para se determinar quais os eixos de leitura que os textos literários motivaram na ordenação e construção dos roteiros fílmicos. Tendo como apoio a teoria semiótica grimasiana, foram levantados os percursos gerativos de sentido nos contos e nos filmes, demonstrando que nos níveis mais abstratos, como fundamental e narrativo, a transposição de um sistema a outro preserva mais relações de conjunções, enquanto que no nível discursivo, as disjunções resultam em obras autônomas. Nesse nível, também foram desenvolvidas reflexões e indicações de peculiaridades das linguagens no processo de transposição fílmica, ou seja, foram estabelecidos também correspondências e relações de efeitos de sentido. Após as análises, verificou-se quais as propostas de leituras principais os filmes desencadeiam a partir das sugestões do conjunto dos contos que lhes serviram como motivação, e qual a relação desses eixos de leituras, se próximas ou distantes, entre os dois filmes. É isso. Muito obrigado, professora Cláudia. Em seguida, nós temos o texto da Patrícia Aparecida Gonçalves Faria, da Unisagrado, e o texto dela se intitula Graciliano Ramos e a manifestação do maravilhoso mitológico na caracterização de Dom Quixote em sua crônica, O Doutor Jacarandá. A professora Patrícia também não pôde participar de nosso lançamento, mas a professora Gisele vai falar por ela para nós. O artigo da professora Patrícia Faria propõe uma comparação entre um clássico da literatura mundial, Dom Quixote de la Mancha, do espanhol Miguel de Cervantes, e a crônica O Doutor Jacarandá, do escritor brasileiro Graciliano Ramos. E a crônica de Graciliano Ramos foi publicada na obra póstuma intitulada Viventes das Alagoas. A pesquisadora verifica em ambas as obras
a presença do maravilhoso atuando como elemento unificador. Ela investiga, então, os pontos de convergência entre elas a partir do mito literário de Dom Quixote, que se manifesta na caracterização do protagonista da crônica de Graciliano Ramos. Ok, então, a Gisele, né, apresentou pela Patrícia. Sim. As nossas duas Patrícias, elas estão guerreiras batalhando contra dengue e Covid, né? Então, estão se cuidando e nós estamos aqui fazendo pensamento positivo para que elas se restabeleçam em breve tempo, né? E estejam rapidinho conosco, trabalhando conosco, ok? E aí, então, nós temos na sequência o 10º texto, que é o texto do Mateus dos Santos Bueno, não é? Cujo capítulo, né, é baseado na pesquisa de mestrado que ele fez, né, intitulada Luciano de Crescenzo e o Maravilhoso Topológico in Così Parlò Bella Vista. E o Guilherme, então, vai nos apresentar as linhas gerais do texto do Mateus. Sim, por motivo de trabalho, o Mateus não pôde também estar presente aqui em nosso lançamento, mas, de modo geral, eu vou apresentar a ideia que Mateus desenvolve em seu texto. Então, Mateus, ele nos diz que, no seu estudo, nós ficamos sabendo que o registro artístico sobre Nápoles é muito profícuo entre os artistas napolitanos, e o Luciano de Crescenzo é justamente um desses artistas napolitanos, e em Così Parlò Bella Vista, Nápoles, Amor e Libertà, ele descreve a cidade de Nápoles exaltando suas qualidades mais célebres. E desse modo, os diálogos presentes no romance entre o professor Bella Vista e os seus outros colegas napolitanos revelam ao leitor como tal espaço, como a cidade, como tal espaço pode ser vislumbrado pelo viés do mítico e do maravilhoso, mediante a exaltação de atributos da cidade de Nápoles, principalmente pelo uso do tom hiperbólico presente nas falas de Bella Vista, usadas para convencer seus colegas de que Nápoles é incomparável, e também por meio da recordação positiva e afetiva em relação à cidade, no que concerne aos demais personagens. Então a gente percebe, com o estudo do Mateus, a categorização do topológico, do espaço, por meio do mítico e do maravilhoso. Em seguida, após o texto do Mateus, nós temos o texto do professor Pedro Henrique Pereira Graziano, também da Unesp de São José do Rio Preto, e o texto dele se chama Os Desdobramentos do Alegórico e do Fantástico na Contística de Caio Fernando Abreu. Por motivos de trabalho, o Pedro também não pôde participar, mas a professora Celeste, como orientadora dele, vai, então, nos dizer do que se trata o seu texto. Exato, isso. O Pedro Graziano, então, ele defendeu o doutorado em fevereiro deste ano, então já é doutor, né, já pesquisou bastante aqui com a gente, publicou muita coisa também, né, traduziu, inclusive, muitas coisas, e nesse texto em específico, né, o Pedro analisa o conto O Ovo, do livro de contos Inventário do Irremediável, do escritor gaúcho Caio Fernando Abreu, com o objetivo de verificar como o escritor se vale de uma espécie de fantástico alegórico, que estaria, de certa maneira, incluído no grande leque do maravilhoso, para retomar questões sociais do Brasil nos anos de 1970, apontando acontecimentos do período militar brasileiro, com base nas considerações de Genetti, Cesarani e Benjamin, mostrando-se como a construção do conto trabalha com uma série de alegorias, fazendo com que o leitor esteja constantemente participando do jogo entre a confirmação ou a dissolução do fantástico, que é sugerido ao longo do texto, com base nos acontecimentos insólitos que são progressivamente descritos. O Pedro já está trabalhando na universidade, né, como docente substituto, e ele tem aula nesse período que nós estamos gravando. Então,
Vou aproveitar para falar aqui que é uma grande alegria para a gente, a alegria, não é? A Karen, a Cláudia, quando a gente vê os nossos orientandos, né? Concluindo e indo para as universidades, né? E eu tenho o prazer de ver isso aqui, né? Com outros orientandos ex-orientandos que estão aqui presentes também, já estão em universidades, né? Como a Karen e a Cláudia têm também, não é verdade? Ok, então é isso, Guilherme. Obrigado, professora. Agora, em seguida, nós temos o texto da professora Adriana Lins Precioso, da Unemate de Sinop, e o texto dela se chama Revisitando os Contos de Fadas, o amor sertanejo em primeiras histórias, de João Guimarães Rosa. Professora Adriana, muito obrigado. Olá, pessoal. Para mim é uma grande alegria fazer parte desses estudos. Eu preciso salientar algumas coisas antes dos agradecimentos, porque quando eu sou filha, né, da Unesp de São José do Rio Preto, do IBILSE, né, então eu fiz a minha graduação, meu mestrado e meu doutorado, e estar aqui neste momento, para mim, é muito importante, é muito significativo. Né? Então, fui orientanda, né, da professora Maria Celeste, e isso me traz uma grande alegria de poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do que a gente trabalhou na minha tese, né? Mas também eu preciso salientar que esses estudos vão se fortalecendo desde o momento, para mim, por exemplo, de quando eu participei dos eventos, do Vertentes do Fantástico, da Literatura, um grupo que começou com a professora Karen, no qual a gente tinha, nós fizemos eventos no IBILSE, em Araraquara, em Assis. Então, no momento que a gente tinha, né, fomento para esse tipo de trabalho, e isso vem se fortalecendo ao longo do tempo. Então, a gente precisa salientar essas questões que a gente continua trabalhando, e esses trabalhos, eles vão amadurecendo e vão criando raízes e galhos, e a gente consegue, nesse momento, trazer um pouquinho da nossa pesquisa, né? Outra coisa que eu preciso dizer também é que eu dedico esse artigo ao professor que acabou nos deixando, o professor Sérgio Vicente Mota, porque uma parte desse trabalho eu precisei de um artigo dele, não tinha na internet, porque nem tudo está na internet, né, pessoal? E o artigo dele era de 1999, eu entrei em contato via e-mail, e ele gentilmente fotografou todas as páginas do artigo e me encaminhou: olha, Adriana, não tem mesmo na internet, então vou fazer para você, com aquela gentileza que ele sempre nos proporcionou, além da presença assim iluminada. Então eu dedico a ele. Tá bom, pessoal? Bom, eu vou falar um pouquinho nesse artigo a respeito do amor sertanejo, né? O amor sempre está em voga, né? O amor sempre está no ar, né? Love's in the air sempre, né? Mas como pensar o amor, por exemplo, em João Guimarães Rosa, que a gente, né, um grande autor, a gente falou assim, mas esse homem fala sobre amor, né? Então, a ideia foi buscar um pouquinho como que ele resgata e como que ele atualiza algumas das invariantes da estrutura clássica, por exemplo, num diálogo com a Gata Borralheira, por exemplo, do Perrault. Então, os contos selecionados para essa análise estão em primeiras histórias, e são 2 contos. O primeiro conto é Substância, que faz essa relação, né, muito próxima, a gente pode fazer um diálogo, né, junto com o conto A Gata Borralheira do Perrault. Então a gente tem ali um encontro amoroso, muito festivo e muito poético. E o segundo conto, que é o conto Substância, ele gira em torno do motivo arquetípico da viagem, e todos vão em busca do amor. Né? Então, essa atualização que o João Guimarães Rosa faz nessas 2 histórias, eles vão encontrar esse maravilhoso entorno dessa essência mítica dos contos de fadas na temática do amor. Então, eu espero que gostem,
né? Eu espero que a gente possa chegar em outros lugares, né? Então, um dos lugares que eu tenho me preocupado muito é o ensino fundamental e médio. Então, assim, puxa, como levar um conto, né, do Guimarães Rosa para esse tipo de público? Então, aqui é um gancho, né, para a gente ganhar esses nossos, pensando nessa formação de leitor de literatura, né, sempre essa formação de leitor de literatura, mas ao mesmo tempo mostrar como é possível a gente fazer essa análise e esse diálogo de forma estrutural. É isso, muito obrigada. Adriana, logo em seguida, então, nós temos a contribuição do professor Leandro Passos, que é do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, campus Três Lagoas, e ele nos apresenta o texto Maravilhoso e Realismo Animista Reflexivos, de Marina Colasanti e Conceição Evaristo. Olá, boa noite a todos. Eu quero dizer o quanto estou feliz por fazer parte desse projeto maravilhoso. Agradeço aos organizadores, aos colegas. É muito bom matar saudades, né? Pessoas que fazia tempo que a gente não via, né? Só troca mensagens. Estive recentemente com muitos desses que estão aqui presentes, né? Então, meu muito obrigado, fico muito feliz. Como a professora Adriana Precioso falou, sou filho da Unesp de São José do Rio Preto, estou agora aqui no Mato Grosso do Sul e, mais uma vez, agradeço por essa oportunidade de trazer algumas das reflexões que tenho feito recentemente. O meu artigo ele é fruto da reflexão sobre o realismo animista de cosmovisão afro-brasileira, que é uma perspectiva que ainda não é muito estudada pós-graduação em letras, não é? Do Brasil como um todo, e também sobre o maravilhoso. Nesse artigo, eu analiso o conto A Moça de Vestido Amarelo, da escritora Conceição Evaristo, que está presente no livro de contos chamado História de Leves Enganos e Parecenças, que foi publicado em 2016, e eu analiso também o conto Entre a Espada e a Rosa, que está no livro de mesmo nome, da escritora Marina Colasanti, que foi publicado em 1992. Eu faço uma problematização, uma provocação para que a gente desconfie do maravilhoso contemporâneo e do realismo animista também contemporâneo, porque algumas ações que acontecem com a personagem da Conceição Evaristo, elas não se configuram a depender do grupo etnolinguístico, e aqui eu estou falando especificamente dos africanos e dos afro-brasileiros, como maravilhoso na perspectiva do Todorov. Então, se nós utilizarmos a perspectiva do Todorov sobre o maravilhoso ou fantástico, essas ações da Açãozinha, principalmente no que diz respeito à sua primeira comunhão, eles não se manifestam como maravilhoso, nem como fantástico e nem como estranho. Trata-se do realismo animista, que é uma perspectiva bastante significativa para os povos africanos e também para a cultura indígena. E aí eu trago também para unir, já que eu me propus a falar sobre esses contos de forma reflexiva, o conto da Marina Colasanti, vejam bem que ele é de 1992, em que a Marina Colasanti traz perspectivas atreladas ao gênero, porque o rei se apaixona pelo cavaleiro, mas ele não sabe que por detrás da armadura existe uma princesa que tem as barbas de rosa, né? Então, o príncipe, o rei, ele se apaixona pelo cavaleiro, mas ele não sabe que por detrás da armadura existe aí uma princesa barbada. É interessante destacar que a Marina Colasanti, nessa obra que é premiada, ela faz isso na década de 90, né?
Então, o meu texto ele se volta para essas questões, né, de natureza do contemporâneo e do realismo animista, já na modernidade, no contemporâneo, e são questões que estão atreladas ao gênero, né, e também à intolerância sobre a cultura africana que está presente na obra da Conceição Evaristo. E aí eu faço as palavras da professora Adriana Liz Precioso, porque eu trabalho com esses contos no ensino médio, aqui no Instituto, e os nossos alunos, eles conseguem perceber essas questões com muito mais facilidade do que nós, pesquisadores, né? Então, no ensino médio, né, na educação infantil 2, os nossos alunos, eles conseguem perceber essas questões, principalmente porque eles não estão com os olhares, né, tão na moldura, eles conseguem perceber essas questões sem grandes problemas. Fico feliz por essa oportunidade de trazer duas escritoras das quais eu gosto muito, que é a Marina Colasanti e o seu maravilhoso contemporâneo, que é bastante reflexivo, né? A própria Marina Colasanti diz que as pessoas precisam desconfiar dos seus contos, né? Que ela não faz nada gratuito. E Conceição Evaristo, né? Que foi tema do meu estágio de pós-doutorado na Unesp de São José do Rio Preto, supervisionado pela professora Cláudia Nico. Eu espero que gostem das provocações dessas duas escritoras. Muito obrigado. Muito obrigado, Leandro. Após o estudo do professor Leandro, nós temos, então, o estudo da professora Regiane Rafaela Roda, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, campus Corumbá, e ela nos apresenta o estudo A Descida aos Infernos e a Ascensão aos Céus, o percurso mítico de um herói humano na Divina Comédia. Muito obrigado, professora Regiane. Obrigada, boa noite a todos e todas. Eu quero agradecer o convite, a possibilidade de participar desse projeto, que agora a gente já está publicando. Uma felicidade imensa também poder publicar um texto, né, sobre a Divina Comédia, no ano em que celebramos 700 anos da obra e 700 anos da morte do poeta Dante Alighieri. Então, para mim uma honra muito grande também fazer parte dessa publicação com tantos pesquisadores, né, a quem respeito tanto, e muito interessante também participar dessa grande reunião de família. Eu também sou filha da Unesp, tá? Fui orientanda da professora Maria Celeste no mestrado, antes em iniciação científica, depois no mestrado. Então, é muito gostoso perceber como que a gente está se encontrando em família hoje. É muito gratificante, né, perceber e sentir isso e também poder levar um pouco das nossas pesquisas para todos, né? Isso é muito bom, me deixa muito feliz. Nesse texto, ele é parte do meu mestrado. Eu vou falar um pouquinho sobre essa viagem do Dante pelos mundos do além e o que ele viu, né, nesses lugares, e também como que ele foi sendo provado e testado e purificado dos seus pecados para conseguir, então, atingir o grau máximo desse heroísmo que, de certa maneira, vinha sendo moldado para que ele assumisse e também se tornasse guia da humanidade com responsabilidade de levar aqueles que estavam vivos a possibilidade de rever os seus erros e mudar o seu destino. Então, nesse percurso, guiado em grande parte por Virgílio, Dante vai passando por várias etapas de evolução dentro dessa perspectiva de junção que o poeta faz da mitologia greco-romana e também da mitologia hebraico-cristã, e vai, então, conhecendo esses mistérios do além, para depois ser o grande guia da humanidade. Então, a partir dessa junção
desses elementos, do conhecimento daquilo que existe no inferno, no purgatório e no paraíso, das etapas de purificação nas águas divinas, até mesmo da contemplação da divindade, né, quando ele alcança o empíreo, ele se torna, então, responsável pelas gerações futuras, por levar esse conhecimento às gerações futuras e permitir que a gente possa compreender qual é o nosso papel de escolha, né, escolher o bem, nosso papel como parte de algo muito maior. Aqui ele vem dizer que o amor é, sim, aquilo que move o céu e as estrelas. Então, lembrando aqui a professora Adriana, né, o amor está no ar e Dante também o traz, né? É muito interessante como vai amarrando tudo, né? Então, é por essa mensagem que ele é, então, elevado a uma categoria de herói, deixa de ser um homem pecador, simples, poeta, e passa a ser alguém iluminado com essa responsabilidade de ser guia da humanidade. Eu espero que gostem, né, desse capítulo, que vejam as questões que estão ali, a fineza com que Dante Alighieri vai tecendo as mitologias, os mistérios, né, que envolvem o além, para justamente demonstrar essa elevação, essa ascensão do homem simples Dante a uma categoria superior, a categoria heróica. Muito obrigada. Obrigada, então, Regiane. E nós passamos ao 15º estudo de autoria da nossa amiga Terezinha Maria Hernandes, da Unesp de Araraquara, intitulado Por que as sereias penteiam os cabelos? Uma viagem de Sedna e Russalka e a sereiazinha de Andersen. E o Guilherme, então, como a Terezinha não pôde, por motivos de trabalho também, como a Adriana Reis, né, o Matheus, o Pedro, a Terezinha também não pôde, então o Guilherme vai apresentar por ela. A Terezinha, muito gentilmente, nos enviou um breve texto a respeito do estudo dela, então eu vou ler como se ela mesma estivesse lendo para a gente. No terreno do maravilhoso, não se pode pretender esgotar um assunto. Devemos sempre estar abertos a novas concepções, especialmente diante da oralidade, felizmente ainda em movimento. Minha pesquisa, desde o início, está voltada para o feminino. Sob esse enfoque, meu intuito ao falar de sereias foi, acima de tudo, propor uma abordagem desvinculada de padrões centrados em modelos europeus, de forte influência greco-latina e cristã, e propõe análises a partir de suas próprias vivências. Por isso também busquei desviar o foco habitual sobre o masculino. Tentei mostrar a figura das sereias, das mulheres serpentes e das mulheres das águas a partir de uma concepção do animismo, não como expressão de religiosidade no sentido a que estamos acostumados, a ideia de sobrenatural está fortemente vinculada à cristianização, mas como uma visão de um mundo mais igualitária, em que todos os seres têm igual importância. Dessa maneira, procuro abordar as relações do eu com o não-eu, em que o não-eu abrange não só um outro enquanto indivíduo, mas também todo o entorno do eu, a sua realidade confrontada com outras realidades. Então, essa é uma breve apresentação a respeito do texto da Terezinha, e nós nos encaminhamos, então, ao 16º e último de nossa coletânea, de nosso livro, que é de autoria da professora Luana Passos, da Unesp de São José do Rio Preto, e ela apresenta o seguinte estudo: realismo maravilhoso e realismo animista no conto afro-brasileiro, Nho e o Pé de Feijão, Fradinho. Olá, pessoal, boa noite. Alegria imensa, imensa mesmo, meu coração e alma, eles estão sorridentes por poder participar, né, com vocês, né, deste lançamento do livro e fazer parte também aí com o texto. E ouvindo todos vocês, eu me lembrei agora, a Adriana trouxe a questão
dos eventos do Vertentes, né? E eu falei assim, meu Deus, eu fiz um movimento Sankofa, que é o olhar para trás, aquilo, né? Que é a ave que olha para trás e vê o seu passado. E eu fui transportada neste momento por uma viagem fantástica, maravilhosa, porque eu me lembrei, eu sou cria da Unesp, e eu me lembrei quando eu fui falar com a professora Celeste, ela tinha uma disciplina de mitologia, e aquilo lotava, e eu recém-chegada ali na universidade, e eu bati lá na porta da professora Celeste, a senhora tem uma disciplina? E eu gostaria muito de aprender, eu quero aprender, é lindo. Eu via os comentários, as pessoas falando, gente, eu também tenho que aprender essas coisas bonitas, né? E ela falou assim, mas não tem mais vaga. Eu fiquei tão triste. E eu fiquei na cola da professora Celeste, acho que no primeiro dia que ela abriu novamente em outro ano as inscrições para poder cursar a disciplina, eu acho que eu fui a primeira a fazer a inscrição, e eu aí cursei e aprendi coisas, a cultura maravilhosa, né? E nesse meio tempo, me formei, e agora eu recordei que numa desses eventos da Vertentes, eu apresentei um trabalho que foi feito com os meus alunos do ensino fundamental, eu sou professora da etapa básica, e a professora Karen estava na mesa e fazia os comentários, e aí eu peguei e falei assim, meu Deus do céu, é a professora Karen! Então, olha que delícia, né? Eu quis trazer esses momentos mágicos nessa reflexão para colocar o quanto que é bom esse compartilhar os nossos saberes, compartilhar esses momentos para democratizar a leitura, para democratizar essa formação do leitor literário. Então, isso é muito bom. Então, aqui a minha gratidão a cada um de vocês que estão aqui, professora Celeste, professora Karen, os meus amigos todos, e a professora Cláudia Nigro, que é a minha orientadora também, nesse meu processo de estudos, compartilhando os saberes dela comigo, para que a gente amplie mais esse nosso conhecimento. Então, gratidão a todos. E eu trago aqui, neste capítulo, um texto, né, do escritor, doutor Leandro Passos, é uma análise do conto Ninjô e o Pé de Feijão Fradinho, que foi indicado ao Prêmio Jabuti do ano passado. Então, as minhas considerações, elas estão aí vinculadas, né, a partir desta narrativa. Eu venho trazendo aí as questões do conto afro-brasileiro, especificamente marcado na questão do conto africano, né, africano-banto, e como essas considerações com relação ao maravilhoso e ao realismo animista acontecem. Então, a narrativa, ela é analisada com uma perspectiva atrelada à reflexão a respeito do gênero maravilhoso em relação ao realismo animista, né? O objetivo da análise é apontar de que modo a cosmovisão africana banto está imbrincada nesses gêneros na narrativa do escritor afro-brasileiro Leandro Passos, que o ano passado foi aí, concorreu, junto com a coletânea dos Cadernos Negros, volume 42, né, com o Prêmio Jabuti, com a obra Ninjô e o Pé de Feijão Fradinho. Então, essas são as minhas contribuições para essa coletânea fantástica, maravilhosa, e vocês precisam ler para saber como que isso se desenrola, como que está presente aí o realismo animista e o maravilhoso. É lindo demais, vocês vão amar. E é isso. Muito obrigada, então, Luana, a todos que apresentaram. É um grande prazer ouvir vocês falando, né? E ver essa relação mesmo, porque a nossa intenção é essa, é dividir para multiplicar, né? E é o que nós estamos fazendo aqui, né? Dividir as nossas pesquisas para estimular, motivar outras pesquisas, auxiliar, né? A nossa intenção.
E para fazer isso, nós precisamos da ajuda, né, de profissionais que saibam fazer e-books, né? E a gente teve aí uma ajuda, assim, primordial do César, né, Carlos César Corrêa, que foi nosso aluno também de letras, né, e é especialista nessa área de editoração, da publicidade, né, e inclusive faz a arte da capa. Não é a primeira vez que eu trabalho diretamente com o César, né, a quarta vez, inclusive, em coletâneas, né, ele já trabalhou, montou para nós Olhares sobre Italo Svevo e outros autores da literatura italiana, montou considerações sobre o herói, na literatura italiana e em outras literaturas, montou memórias, memória e literatura, né, e agora essa quarta coletânea que ele monta, e ele também me ajudou muito, né, numa co-organização que eu fiz com poetas, professores de literatura italiana e brasileira, né, na verdade, literatura brasileira, que vai sair publicada esse ano, que é a Antologia de Poesia Bilíngue, né, Encontros com a Poesia do Mundo 3, o volume 3. Então, o Sérgio atuou fazendo a capa, o César atuou fazendo a capa para nós, né. Então, é muito gostoso trabalhar com o César, excelente profissional e excelente artista também, e ele tem uma contribuição muito grande, porque também é formado em letras, né, auxilia muita gente. Então, quero passar a palavra ao César para falar um pouquinho como é que é trabalhar com esse pessoal da letras aqui. Olá, boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês, revendo rostos conhecidos aqui. Um prazer conhecer os que eu ainda não conheço de nome, né? O pessoal que trabalha comigo fala que eu tenho um defeito, que eu demoro. Mas eu demoro porque eu leio. E se eu gosto do texto, aí eu leio mesmo. Então, eu não só fico olhando para um pacote de letras, né? Eu leio. E lendo, né, foi muito bom, porque assim pude ter diversas ideias, né? Essa daqui é uma de, pelo menos 5 que eu apresentei para a Celeste, né? E teve uma que eu nem tive coragem de apresentar, mas a gente vai guardar ela para o próximo volume, eu vou melhorar ela, eu juro. Então, aguardamos o próximo volume dos escritores aqui. E essa, vamos dizer assim, enquanto um profissional de artes gráficas, publicitário, e um poeta obscuro, né? Escrevo lá e deixo guardado, a gente sempre acredita que, além dos 90% de transpiração, tem aí uma certa quantidade de inspiração. Então, eu sempre busco as musas. Agora, a musa que muito me auxiliou nesse trabalho aqui foi a musa celestial, né? Então, foi a professora Celeste, né, dando os toques, as indicações, e a gente foi, que também é uma artista plástica, né? Então a gente foi acertando e chegamos a um resultado que eu gostei bastante, né? Localizei essa obra de arte do Waterhouse aí, que acho que ficou assim, presenteou um dos contos, mas não tinha como juntar tudo. Eu até tentei juntar mais personagens numa capa, mas não ficou bom. Mas acho que isso aqui, a sereia, ela aponta bem para essa questão do maravilhoso, né? Então, acho que foi esse o trabalho. Realmente, os textos estão excelentes, estão de parabéns, alguns muito instigantes, né? Algumas coisas novas, né? Eu gosto muito de Dante, mas também adorei ver o Feijão Fradinho, né? Gostei de ver, porque para mim é uma novidade. E então, assim, entre os diversos textos, eu gostei de todos, e vou dizer que dá lá uma invejazinha de querer escrever também. Né? Então é isso, gente. Eu agradeço pela oportunidade de participar do projeto, e tá aí, ó, né, conseguindo disponibilizar meu nome também. Outros projetos que aparecerem, estamos aí podendo colaborar. Ok? Muito obrigado, então. Muito obrigado, César.
Bom, no comecinho da semana, a professora Celeste veio me chamar no WhatsApp, dizendo que o livro havia ficado pronto, e, coincidentemente, eu tendo o Paulo no meu hall de amigos ali, eu também estava acompanhando de que ele lançaria o primeiro conto autoral e um conto de fadas, né? Então eu falei para a professora Celeste, eu acho que a gente poderia chamá-lo, né, para participar desse nosso lançamento de livro. A gente faria um lançamento duplo, né, de nossos estudos e um conto autoral. Então nós convidamos o Paulo, ele é doutorando da USP, ele também estuda o Maravilhoso, e na próxima sexta-feira, amanhã, junto com o nosso lançamento, as vendas do conto dele, chamado Cedro das Fadas, vão começar na Amazon. Então, eu passo a palavra a ele, que vai nos contar um pouquinho sobre esse conto que ele acabou de criar. Não houve. Não. Agora sim? Agora sim. Pronto. Eu tentei colocar o meu microfoninho aqui, mas não funcionou. Antes de mais nada, eu quero reclamar, entendeu? Eu quero pedir a minha presença nessa árvore genealógica também. Todo mundo é cria da Unesp. Eu quero dizer que, pelo menos primo, eu quero me sentir, porque se nossas universidades são irmãs, eu gostaria de reclamar essa posição. Não, somos primos, sim, com certeza. Já está assumido parte da família. Árvore, tá bom? A professora Karen, nossa, a gente está tão unido já faz tanto tempo. Acredito que, inclusive, foi a última oportunidade de encontro presencial que eu tive antes da pandemia, que foi na nossa qualificação, né, em 2019. 2020, né, foi 2020, se eu não me engano, bem ali no comecinho de fevereiro, quando as coisas estavam ainda ou encobertas ou menos piores do que agora. Mas eu quero dizer também, antes de mais nada, que é curioso, né, que apesar, nós estamos juntos agora, né, cada um dentro da casa do outro, e esse enovelamento de jornadas é muito interessante, porque eu também estou com a professora Maria Celeste aqui, ó, do meu lado, estou com a Karen também aqui do meu lado, além de, né, estarmos às vezes nos mesmos eventos, estamos mais juntos do que podemos imaginar, né? Então, realmente, essas jornadas todas vão tramando um tecido muito bonito, né? Enfim, e colorido. O Cetro das Fadas, na verdade, é uma história que eu decidi escrever depois de muito traduzir, como a Karen sabe, os contos da Madame Donois, que é com quem eu trabalho no doutorado. Não é? Essa mulher de 1650, autora do primeiro conto de fadas literário, de que se tem notícia, A Ilha da Felicidade, e também a cunhadora do termo contos de fadas, que é uma pessoa, assim como outras grandes mulheres contistas de 1690, obliteradas pela fama do Perrault. Como a Suzana Ventura costuma dizer, quando a gente erege uma estátua muito grande em homenagem a alguém, ela projeta uma sombra maior ainda para o passado e para o futuro, né? Para frente e para trás. Então, infelizmente, algumas considerações duras feitas não só sobre a Madame Donois, mas como a Madame de Murat, a Villeneuve, enfim, a Donner, e entre outras grandes contistas de 1690, fizeram, né, esse conjunto de críticas com que essas obras fossem obliteradas, né? E nas palavras do Jack Zipes, na entrevista da Literartes, nada mais é do que o modo indecente com que as mulheres artistas vêm sendo tratadas desde sempre. Não é? É mais um sinal dessa situação toda. Então, o Cetro das Fadas nasceu dessa pulsão criativa que ficou guardada dentro de mim depois dessa tradução gigantesca, né, porque são 24 contos, mas eles juntos dão mais de 600 páginas, porque são contos enormes, a necessidade também, o desejo, esse ímpeto de ver a representação de um amor simples, de um amor sem muitos floreios, numa história amena, que busca um pouco retratar um pouco de representatividade também,
porque aqui são dois protagonistas homens, não é? O príncipe e o alquimista, que vão fazer uma jornada de autoconhecimento juntos e vão tentar descobrir juntos algumas virtudes necessárias para que consigam se tornar líderes valorosos para o seu povo, né? Porque uma coisa que me incomoda muito na fantasia é que parece que os súditos são sempre muito contentes, né? Eles são explorados, eles não têm o que vestir, não têm o que comer, mas está tudo bem, eles lutam pelo rei, eles lutam por tudo que está acontecendo. Então, isso também nasce desse meu incômodo de tentar entender esse outro lado e pensar num casal real que olhasse para as agruras desse povo, né, na medida do possível. Então é isso. Fora do Centro das Fadas, lá na Amazon tem o Pássaro Azul, a minha tradução que eu fiz do conto. Inclusive hoje, esse livro é um presente, professora Maria Celeste. É um presente por quê? Como eu sou muito próximo da Ruth Botheimer, e é ela que está no coração da teoria da minha tese, para ela o Straparola é, sem dúvida nenhuma, não é, o precursor, o grande influenciador das preciosas, dessa segunda geração de preciosas, né? Dentre as quais está a Madame do Noir. Então, ver essas histórias traduzidas é muito, muito bacana. E hoje estava com a minha orientadora, Maria Isilda da Cunha, a quem também eu deixo meu grande abraço, lá na Universidade da Tuccia, falando do cello turquino, da tradução do Pássaro Azul. Então, é um conto muito especial também, e que também está disponível nessa tradução integral. Muito obrigado por esse convite. Já convidei vocês, nós vamos fazer o lançamento do livro A Bela e a Fera e Outros Contos de Fadas da Madame de Bourbon no sábado, com a Susana Ventura, e estão convidados também para, nos minutos iniciais, fazerem mais uma divulgação, uma promoção desse livro maravilhoso, não só no tema, mas também na configuração. Um prazer conhecer todos vocês e obrigado pela oportunidade de falar do Centro das Fadas. Obrigada a você, viu, Paulo, pela sua presença aqui e por trazer para nós também esse sopro do conto maravilhoso em si, não é verdade? É o que nós tentamos colocar também na nossa coletânea, tanto que a gente tem a parte, né, da tradução comentada, que é o próprio conto todo ali, né? E desses dois grandes, né, o Straparola e o Basile, que colocaram na literatura, registraram na literatura contos orais, né? Que eles ouviram, transformaram um pouco literariamente, né? E que depois esse registro deles literário foi usado por muitos outros, né? O próprio Perrault, né? Os irmãos Grimm têm declarado, né? Eles fizeram prefácio da tradução para o alemão da obra do Basile, né? E muitos contos foram retomados, esses enredos, ou porque eles ouviram, né? Que foram lidos na obra do Straparola, recontados, e eles ouviram no oral e escreveram, ou porque eles leram mesmo a obra, né, desses dois precursores, né, e reescreveram, né, como o próprio Pássaro Belverde, né, que foi escrito várias vezes, lá o Gel Belverde, né, do Straparola registrou a primeira vez, mas muitos outros, mesmo os italianos, né, o Imbriani tem uma versão, o próprio Ítalo Calvino, né, reescreveu, né, no Fiabe italiano, e tem a versão baseada na versão do Imbriani, então, uma intertextualidade em cima de outra, né? Muito interessante a gente ver esse recontar em diversos locais, né? Essa revisitação das tramas dos contos maravilhosos, muito interessante, muito bom ter você aqui também, e a gente não faz só análise, né, dissecação dos contos, análise crítica, né, a gente também aproveita e frui os contos, né, em toda a riqueza que eles têm para dar, né? Então, muito bom trabalhar com vocês. Eu vou encerrar dizendo assim que é muito importante a gente concluir bem trabalhos assim, né? Que dão esse estímulo para a gente trabalhar mesmo em grupo, né? E continuar produzindo, né? Então, eu tive a sorte de sempre encontrar pessoas assim, competentes, corajosas, né, trabalhadoras como vocês e outros que eu já trabalhei antes, né, pretendo continuar trabalhando aí, vamos em frente, não é verdade? Vamos trabalhando, né, agradeço muito vocês terem participado, agradeço também a quem está assistindo a gente aqui, né, que vai olhar nosso livro, né, e vou ficar muito feliz, né, se os nossos textos ajudarem outras pessoas, né, nas pesquisas e nas descobertas
que nos fazem tão bem, não é verdade? E que estimulam a leitura, estimulam o ensino, estimulam a pesquisa, né? Isso é sempre muito importante. Vamos continuar dividindo, né? Compartilhando e multiplicando, não é verdade? E eu chamo o Guilherme, então, para encerrar, né? Ele que está gravando aqui o nosso lançamento, ok? Bom, pessoal, gostaria de agradecer a todos, a todos os autores, em nome do Conselho Editorial, né? Também agradecer a professora Celeste pelo convite. E antes de encerrar, eu gostaria de dizer para vocês, eu estou monitorando o nosso site, que é o lugar onde o nosso livro está hospedado, e nós já estamos chegando na casa dos 200 downloads. Então, nós já temos aí, o site a gente publicou ontem, né? Começou a divulgação ontem, nós já estamos, sim, chegando na casa dos 200 downloads. Então, já fica aí essa notícia que acalenta mesmo o nosso coração, que trabalhou ali, nós estamos trabalhando desde novembro nesse texto, nesse livro, e mais uma vez agradecer ao César pela editoração, agradecer ao Paulo pela participação aqui, e a gente se vê, espero muito em breve, espero que presencialmente. Um abraço! Abraço, pessoal! Vamos lembrar também que não é só o nosso site que tem o PDF do livro, né? Tem também no site da pós-graduação, né? E em vários outros que já copiaram e estão multiplicando, né? Exatamente. Abraço, trabalhando com o Guilherme, né, Guilherme? Na revista Mosaico, junto com o Guilherme na revista Mosaico. Trabalhamos juntos. Verdade, isso mesmo. Até mais, então, pessoal. Muito obrigada. Tchau, pessoal.